Louvado, exaltado, glorificado seja o nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos enviou o seu Divino Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Que a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Agradecemos a todos por nos acompanhar em mais um estudo, onde nesse estudo tem como tema o tempo está acabando. E vamos aqui poder fazer uma análise histórica da cronologia bíblica, isto é, mostrando bases históricas que comprovam a cronologia bíblica. Mas de antemão queria dizer que a Bíblia não precisa da história para ser comprovada. A própria Bíblia é a história. Ela que determina e faz a história. Na verdade, nós vamos encontrar na história o que realmente já está na Bíblia. Pois a história começa na criação, quando Deus aqui esteve e no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele disse: haja luz e houve luz. Então aí começa a história. E dessa maneira, o que nós encontramos na paleontologia ou arqueologia ou qualquer outra prova é apenas comprova o que a Bíblia diz. Nunca negar. Aqueles que procuram negar a Bíblia é porque, de certa forma, não quer admitir que a Bíblia é a verdade. Exemplo, veja o caso de Heródoto e de Xenofonte. Então a gente tem uma série aí de estudos, né, ou seja, de volumes que chama-se Histórias, né, que é escrito por Heródoto, considerado o pai da história. Embora ele tenha esse título, né, há outros que indicam que ele é o pai da mentira, mas é porque pelo fato de que ele relata, né, as histórias dos reis lá da Pérsia, dos reis gregos, mas é inegável que ele conta muita lenda, muito mito, e muito ele ideologiza muito, né, os reis. Então o que ele fala sobre alguns acontecimentos é pura lenda. Mesmo assim, ainda ele é considerado o pai da história, a despeito de, quando se trata, por exemplo, na história dos persas, enfocando Ciro, e a gente vai ver que Xenofonte, o relato dele, né, esse livro da Ciropédia, a educação de Ciro, a vida de Ciro, de um guerreiro, de um herói, mas o que ele descreve nos fatos históricos, comprovam a Bíblia, tem realmente como dizer assim que Xenofonte está de acordo com a Bíblia, enquanto a datação da queda da Babilônia, por exemplo, né, quando diz que com a queda de Babilônia, tanto o pai de Ciro, Cambises, estava vivo ainda na Pérsia, como Dario, o persa, né, que filho de Astias, estava reinando ainda sobre os medos, e que Ciro era um general. Ele foi ele passou a ser o comandante das tropas, tanto persa como da Média, e juntos, né, tanto o rei Cambises como pelo lado de Dario, o persa. Então todos colocaram Ciro como o seu general de guerra. Então, com a queda de Babilônia, Dario, o persa, continuou ainda reinando por 2 anos, isto é, em 539 e 538. Então, quando ele veio a morrer, então alguns dizem que por falta de descendente, ele então entregou o reino a Ciro, né? Ciro governou sobre os medos sem nenhuma batalha. Na verdade, foi esses os termos, né, de que o reino lhe foi entregue. Ele já ficou como rei persa com a morte do seu pai Cambises nesse meio tempo. Mas exatamente eu entendo porque muitos historiadores não aceitam, né, e pouco falam de Xenofonte, porque justamente o que ele diz está de acordo com a Bíblia, enquanto Heródoto nas suas realmente história, que é história, ele então tem muita coisa que está contrariando a Bíblia, né? Principalmente a questão da cronologia. Mas aí é que a gente então precisa estudar a partir da Bíblia, não a partir da história. Então vamos a partir do seguinte princípio, né? Nós entendemos estamos estudando a questão dos 6.000 anos. Pelo fato de que o mundo foi criado em 6 dias, existe essa concepção de que também o mundo durará 6.000 anos, a partir da crença de que 6 dias e segue-se
seguido do 7º dia de descanso. Então 6.000 anos seguido do 7º milênio de descanso no céu. Mais adiante eu vou voltar a esse assunto, né, para mostrar as bases desse entendimento. Mas por hora vamos calcular 6.000 anos. 6.000 anos ele equivale a 2.191.455 dias, ou 72.000 meses, ou ainda 313.065 semanas. Então perceba que em 6.000 anos vai dar exata 313.065 semanas, quando a gente usa o critério, né, do calendário gregoriano. Ele realmente consegue dar a semana inteira, tanto os 6.000 como os 4.000, né? Vamos fazer aqui um cálculo. Eu quero demonstrar a você a partir do cálculo. Observe que 4.000 anos vezes os dias de um ano no calendário gregoriano vai dar exatamente 1.460.970.000 dias. E esse período ele vai justamente coincidir não, eu calculei com base em 4.000 anos, e o final do quarto milênio é exatamente aí quando, justamente no sábado, tá vendo? Vocês vejam aqui, vou dar um realce aqui, 1.460.970.000, é um sábado, justamente termina também no sábado. Por quê? Porque o mundo foi criado em 7 dias, né? 6 dias Deus trabalhou e no 7º descansou. Então o ciclo semanal que Deus estabeleceu na criação foi de 7 dias. Então esse é o calendário de Deus, né? Tudo o que ele faz é com base em semanas, ou período, né, de 7, como o ano sabático, 6 anos de trabalho, o 7º ano que é sabático de descanso. Depois de 49 anos sabático, aliás, 7 anos sabático, ou 49 anos, de 7 anos sabático, e que dá 49 anos, o 50º é jubileu. Então Deus trabalha 5 semanas inteiras. Então não é de admirar que o 6º milênio terminará no final de uma semana inteira, ou seja, no sábado. E o 4º milênio também, ele concluiu no sábado. E Cristo, né, então morreu aqui na sexta-feira, que antecedeu, né, o penúltimo dia do 4º milênio. E quando Jesus ressuscitou aqui no domingo, aliás, esse aqui é da criação, né? A paixão de Cristo é dia 14, aqui é o dia 1º, aqui 970. Então aqui vem o dia 1º o primeiro do ano 31, o dia 1º, e dia 14 justamente é aqui no dia 1º de abril, na sexta-feira, que é o dia 14. E foi aqui quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, já foi no 5º milênio, porque a Bíblia deixa bem claro que foi no dia 14 que é a morte do Cordeiro, ou seja, Jesus morreu dia 14, dia 15 ainda estava no sepulcro, no sábado, e no domingo, dia 16, que é o dia das primícias, a festa das primícias, ele ressuscitou. Esse, então, dentro desse calendário, né, que nós fizemos um calendário proléptico, ou seja, o calendário gregoriano proléptico. Pegamos o calendário gregoriano e o adaptamos desde o início da criação. E nesse início da criação, nós vamos ver aqui que esse início, né, vamos voltar antes para aqui e mostrar agora aqui também que os 6.000 anos, 6º milênio, vamos fazer aqui o cálculo, 6.000 anos vezes 365, 24, 25, dá 2.191.455.000 dias, ou 2.191.455 dias. E que esse 455 dias é também exatamente aqui o final do 6º milênio, que vai ser já pega o ano 2031, né, por causa do calendário, que nós começamos em janeiro, mas eu já falei várias vezes, vários vídeos e lives, que o calendário bíblico começa na primavera, né? Esse é o calendário gregoriano, começa 1º de janeiro. Então, nós vimos aqui 455, está aqui, ele vai terminar no sábado, tá? No dia 29 de março de 2031 termina o 6º milênio. Esse calendário ele foi pego com base exatamente de 6.000 anos. Você pega 6.000 anos e agora vai dar o início a ele, né? Quando foi que iniciou? Então ele iniciou no ano 1. Esse ano 1 equivale aqui ao ano 3.970 a.C. Por que 3.970? Por que não 4.004, como a
cronologia de Jemiúcha, né, os testemunhos de Jeová, a cronologia deles dá 4.026 dias, mas uma coisa é certa, né, todas as cronologias, elas têm nessa média de 4.000 anos antes de Cristo. Não existe nenhuma outra cronologia que possa datar mais do que isso, e é até inaceitável. Inclusive, a própria história, né, como diz propriamente dita, que antes fala da pré-história, a própria história ela é datada de 4.000 anos antes de Cristo, né, justamente com o surgimento da escrita. E é esse período que considera história. O resto é o que a ciência inventou, né, os homens inventaram. Então, por que esse 3.970? Eu vou explicar também mais adiante por que não 4.000 ou 4.004. Primeiro porque nós estamos considerando que os 4.000 anos tem três fases na vida de Jesus, né? O nascimento, o batismo ou a morte. Esses 4.000 anos foi até onde Jesus nasceu, ou foi quando Jesus foi batizado, ou quando Jesus morreu. Então vamos explorar isso aqui para poder mostrar para vocês esse início do ano 1, que foi no ano 3.970. Então, só que, como explicado, né, o calendário gregoriano, ele adotou que o início do ano a partir de 1º de janeiro. Só que pela Bíblia, os textos bíblicos vão nos mostrar que o calendário, então, o calendário bíblico começou na primavera e foi no dia 19 de março. Por que 19 de março? Só para reforçar o que eu já expliquei antes. Então, em vez de 1º de janeiro, cadê o ano milênio? Primeiro milênio, né? Aqui, 1º de janeiro não é a data bíblica, né? Esse aqui é o calendário estabelecido pela Igreja Católica. Então nós vamos para março. O período da primavera pode ser celebrado entre, digamos, 18, 19, ou 20, ou 21, ou 22, não importa. Mas a questão aqui, atualmente, tem ano que pode ser 20, 21, mas aqui é 19 porque foi exatamente o primeiro dia, o domingo. Não posso começar na segunda, nem numa terça, mas sim no domingo. Dia 1º foi o dia 19 de março. Diferente do Seder-Olam, né, do judeu Seder-Olam-Rabá, que é a cronologia desde a criação, que eles disseram que o mundo foi criado na quarta-feira, até mesmo na cronologia de Jemiúcha. Ele diz que o mundo foi criado no dia 22 de outubro do ano 4004, né, antes de Cristo. E por quê? Porque eles colocam que o mundo os dias passaram a ser contados a partir da criação do Sol, né? O Sol é que determinaria essa contagem de tempo. Mas a Bíblia nos diz lá, né, que Deus disse: haja luz, e houve tarde de manhã o primeiro dia. E no segundo dia ele fez separação entre as águas e chamou a porção de água mares, a porção seca terra, e houve tarde de manhã o segundo dia. O terceiro dia, né, ele também separou os firmamentos de cima e de baixo, e criou toda a relva verde, todas as árvores, frutas que tem semente, e no terceiro dia. E no quarto dia, então, ele cria os astros, o Sol, a Lua e as estrelas. Observe que o dia, o período de 24 horas, ele é determinado pela rotação da Terra. O ano que é determinado pela translação da Terra em torno do Sol. Então, é como se, exemplo, né, a Terra estivesse parada, e quando Deus começou a criação, deu-lhe um toque para a Terra começar a girar, e aí já começou a contar o dia. Não precisa do Sol para contar o dia. O Sol serve para contar o ano, a Lua serve para contar o mês, né? E o dia é a rotação da Terra. Isso fica mais fácil entender. Então, com isso, a gente monta esse calendário de 6.000 anos. É muito prático, é muito fácil, não tem erro, né? O único erro que tem é não querer aceitar a Bíblia. Agora, se querer dizer que a história conta diferente, pode ter alguma coisa que a Bíblia não contenha, ou querer tirar algo da Bíblia porque não está de acordo com a história, aí nós estamos fugindo do plano de Deus, né? O plano de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Quando tudo aquilo que contraria a Bíblia, para mim a Bíblia é que tem que prevalecer, não os homens, não a história. Que eles justamente, muita coisa é ensinada para nos desviar de Deus. E muita coisa de ciência que já foi descoberta, que comprovaria a Bíblia, eles tentam esconder ou datar errado nessas questões de datação, muitas vezes para não comprovar a Bíblia.
Então, a Bíblia realmente, por si só, ela já é uma autoridade. Aquilo que a gente não pode comprovar nem provar, a gente aceita pela fé. Então, observe que o que eu quero demonstrar aqui, para vocês é o seguinte, ó. Dia 26 de janeiro, 26/01/2025, foi um domingo. Isso está claro no calendário. Hoje é 29. 29 é justamente aqui uma quarta-feira, né? Domingo, segunda, terça, quarta. Quinta, sexta, sábado. Então, no dia 1º, agora de fevereiro de 2025, é um sábado. E quando chegar esse sábado, terão decorrido aqui 2.189.208 dias. E, mais uma vez, isso aqui nos mostra o seguinte. Observe só aqui. 2.189.208 dias. Se ele for divisível por 7, então é um sábado. Exatamente. Qualquer outro dia lá que você pegar 2.189.202, é o domingo, dividir por 7, ele não dá a divisão exata. 2.180, o dia de hoje, né, que é 29 de janeiro, é 2.189.205 dividido por 7. Também não tem divisão exata. Agora, 2.189.208, que 2.189.208 dividido por 7 é a divisão exata. Isso comprova de que é um sábado. Então, observe que nós trazendo daqui, né, exatamente pelo fato de tomarmos o dia 1º, tomarmos aqui o dia 1º, né, de janeiro, ou pulando aqui para 19 de março, como demonstramos aqui. Cadê aqui? Exatamente aqui, né? Cadê? Pronto. O que acontece? Observe que esse ano 3.970, eu quero demonstrar aqui para vocês que ele exatamente foi um domingo, e de acordo até com uns cálculos, né, chama-se de dia juliano. É um calendário que você encontra na internet, e calcular dia juliano, e que criaram tipo como fosse um calendário universal. Quando eu coloco aqui, quando for dia 1º do mês 1 do ano 3.969 AC. Então ele vai dizer aqui que foi exatamente um domingo. E por que 3.969? Vou explicar. Veja que outro conversor de data, eu vou colocar aqui que é o Juliano Ortodoxo, né? Porque eles consideram aí antes de Cristo, né, antes de Júlio César, o calendário Juliano Ortodoxo. Então, dia 1º de janeiro, no caso de menos 3.969. Deixa eu ver se pronto, domingo. Por que menos? Porque ele está entendendo que é antes de Cristo. Se eu não colocar menos, então ele vai entender que é depois de Cristo. Então, menos é para indicar que é antes de Cristo. Então, observe que foi no domingo, e esse foi o ano inicial da criação. Mas, como eu disse assim, porque no meu calendário eu boto 3.970. Eu vou explicar aqui. Porque, olha, eu posso partir do ano 0 a 3.969. Antes de Cristo existiram 3.969 anos, antes do nascimento de Cristo, né? Antes da contagem, o ano 1 DC e 1 AC. Então, o ano... Só que não existe o ano 0, no calendário não existe ano 0. Então, em vez de contar de 0 a 3.969, então se conta de 1 a 3.970. A diferença dá mesmo. Você pega 3.970 menos 1, vai dar 3.969. 3.969 menos 0, 3.969. Então, do ano 1 para trás, né, houve, né, 3.969 dias. Quando você soma esse 3.969 dias mais 31, que foi quando Cristo morreu, então você obtém aí 4.000 anos. Então, na cruz, né, na morte de Jesus, foram decorridos aí 4.000 anos. Esse é por isso que eu tomei como base os 4.000 anos na cruz. Mas onde está essa base, né? Essa base está aqui. Mas antes eu quero mais uma vez reafirmar para vocês, né? Observe que o sexto milênio, conforme nós vimos aqui, ele vai terminar no dia 29 de março, né, do ano 2031. Então,
o próximo dia aqui, o ano que nós estamos, né, de 5.994, nós vamos entrar em 5.995. E quando, como calculei aqui, no dia 29 de março, termina o sexto milênio, então quando chegar esse dia 29 de março de 2031, então fecha o ciclo de 6.000 anos. Isso é a cronologia, né? Isso é o calendário cronológico. Não estou aqui falando dos eventos, se Jesus vai voltar logo em seguida, no outro dia, no mesmo dia, não. Eu não estou falando da volta de Jesus, eu estou falando do calendário bíblico de 6.000 anos. Se entendermos que ao final desses 6.000 anos ocorre a volta de Jesus ou não, aí quem vai confirmar isso são os eventos que vai ocorrer até lá. Porque nós esperamos o cumprimento das últimas profecias de Daniel e Apocalipse antes de Jesus voltar. E o maior sinal, né, ou seja, o único sinal que Jesus deu definitivamente para ele voltar é a pregação do evangelho de todo mundo. Ainda vimos que os muçulmanos dominam o Oriente Médio e não impedem o evangelho de penetrar na Coreia do Norte, na China. E se no decorrer até lá, né, de 2031, início de 2031, tudo isso for cumprido, o evangelho, esses países vão ser derrubados, ou seus governos vão cair, ou eles vão ter que fazer uma abertura religiosa, tudo isso acontecer. Então nós vamos ver que as profecias vão estar se cumprindo dentro desse prazo, né? Outra coisa a gente estuda, né, sobre o decreto dominical, sobre o anticristo, tudo isso precisa acontecer. As 7 últimas pragas ou taças, o flagelo do Apocalipse, né, o Armagedon, são eventos que precisam acontecer. Então, se de repente chegar a data, né, 29 de março de 2031, e nada disso aconteceu, com certeza não espere que Jesus vai voltar, se o evangelho não foi pregado e essas profecias não se cumpriram. Então, não estou aqui justamente pregando data, eu estou falando do evento cronológico, né? Se as demais coisas não se cumprirem nesse período, então não se preocupem. Então, dessa maneira, o ano 5.994, que a gente pode dizer que equivale a 2024, ele terminou quando? Será que ele terminou ou vai terminar? Os cálculos indicam, se nós vamos agora aqui para os cálculos, né? 5.994 vezes 365, 24, 25. Ele daria aqui, teria decorrido aí 2.189.263 dias e meio, né? Então ficaria mais ou menos aqui, ó, entre 263 e 264. Ou seja, de 263 para 264. Então, exatamente nesse dia 29 de março, o que é que nós vamos ter, né? Porque lembre-se que o ano, né, o primeiro dia da criação começou dia 19 de março, mas devido àquela supressão de 10 dias, quando foi criado o calendário gregoriano, né, que o dia 4 de outubro, numa quinta-feira, e o dia seguinte, que foi a sexta, era para ser dia 5 de outubro, passou a ser dia 10. Então houve uma supressão de 10 dias, isso dá uma diferença de 10 dias na contagem cronológica. Exemplo, né, um exemplo que a gente pode ver muito bem, foi quando foi criada a Companhia de Jesus, quando o Papa assinou a bula, né, militante Ecclesiae, aquela bula que formalmente ele reconheceu a existência da Companhia de Jesus, foi dia 27 de setembro de 1540. Só que quando chega agora foi no ano 2023, era para ter comemorado 483 anos, que foi comemorado 483 anos da Companhia de Jesus. E foi comemorado dia 27 de setembro de 2023. Só que, se contar exatamente 483 anos, desde que ela foi criada 27 de setembro no calendário juliano, quando passou para o gregoriano, essa data ela foi então no dia 7 de outubro, para que dê os dias exatos de 483 anos. Como houve essa supressão de 10 dias, então a gente vê que em vez de a primavera, né, o calendário bíblico começar no dia 19 de março, ele aí vai estar começando dia 29 de março, é quando justamente nós vamos dizer que começou o ano 5.995. Eu não quero dizer que começou 2025, porque 2025 é de acordo com o calendário gregoriano. Então, pelo calendário gregoriano, 2025 começou em 1º de janeiro. Mas o ano, desde a criação, que é o 5.995, vou dar aqui um destaque, ele começou então, esse ano ele vai começar no dia 29 de março.
29 de março aqui de 2025, nós vamos ter aqui início ao ano 5.995. É o ano que nós esperamos, né? É o ano que nós entendemos que foi desde a criação. Vou colocar aqui por cima de 2025 só para a gente mostrar que esse é o ano correto que nós vamos entrar desde a criação. Termina 5.994 e vai começar 5.995. Então, com isso, nós vamos fazer a contagem, né? A contagem para o ano 6.000. Então, de acordo com essa contagem, 5.995 equivaleria, né, ou equivale a 2025. Aí vamos então para 5.996, também na primavera de 2026, 5.997 na primavera de 2027, 5.998 na primavera de 2028, 5.999 na primavera de 2029 e o ano 6.000 na primavera de... Na verdade, é quando termina 2030, né? Mas então na primavera de 2031. Na primavera, sempre que eu falo primavera, eu estou me referindo ao calendário bíblico, então é primavera no hemisfério norte. Na terra de Israel, hemisfério norte, Estados Unidos. Aqui para nós, no Brasil, é hemisfério sul, que é o outono, né? Em março, entre março e abril. Então eu estava fazendo aqui uns acertos para dar outra explicação, mas essa parte aqui eu preciso explicar para vocês justamente porque, né, explicando a origem do primeiro dia exatamente do ano novo sendo na primavera. Em Êxodo 12:2, eu estou usando aqui a versão King James atualizada, né, a versão da King James, que é a Bíblia, a versão inglesa, e que foi 1655, se não me engano. Então foi a tradução direto do hebraico, né, do hebraico para o inglês. E inclusive morreu, né, o Martin John Wycliffe, por traduzir a Bíblia, né, do hebraico para o inglês, foi o motivo de sua morte, né, morreu na fogueira, deu a vida por essa tradução. Ele contribuiu muito para que houvesse hoje essa Bíblia, essa versão King James. E nos diz lá, né, que este mês, em Êxodo 12:2, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus estabeleceu que quando Israel saiu do Egito, naquele mês era o primeiro mês do ano. E que mês era esse? Ele explica lá em Êxodo 13:4. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abib, que eles mudaram depois para Nisan, ou Nissan, e estás abandonando as terras do Egito. Então aqui esclarece que o primeiro mês do calendário hebraico era o mês de Abib, que tem a origem da palavra Aviv, que significa primavera. Algumas versões, as versões hoje Almeida ou atualizada, elas não tem esse termo primavera porque seria uma redundância ou até um pleonasmo, né? Porque o próprio nome Abib significa primavera. Então é como se, para evitar repetição, dizer que hoje mês de Abib, então teria que dizer primavera, eles omitiram, mas exatamente aí na primavera, o mês de Abib é o primeiro mês, o que dá abertura ao ano. Ainda explica mais claro, ainda também em Êxodo 23:15. Durante 7 dias comerás pães asmos, quando Deus estabeleceu a Páscoa, né? Como te ordenei, no tempo marcado na primavera, no mês de Abib, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então aqui está a prova bíblica de que o mundo ele se iniciou, foi exatamente na primavera. E Deus estabeleceu o calendário para ser adotado a partir da primavera, com o mês de Abib, que mais tarde trocaram para Nissan. Quando mesmo Israel trocou, adotando o ano novo civil, a partir do 7º mês, que eles adotaram isso, mas não há na Bíblia nenhuma autorização nesse sentido. Eles fizeram isso para acompanhar os assírios, possivelmente no tempo de Acais, quando Acais
copiou os deuses e muita coisa, muitos costumes que tinha na Síria. E então eles adotaram aí o ano novo a partir do sétimo mês e não a partir do que Deus estabeleceu. Se for procurar a razão bíblica, não existe na Bíblia, né? Eles vão encontrar nas tradições dele, nas transmissões orais ou no Talmud, seja como for, mas na Bíblia não tem essa mudança que Deus mudou o ano novo do mês de Nissan, o primeiro mês, para o sétimo. Então, na Wikipédia, lá está explicando claramente, na Bíblia, e lá diz claramente que significa Aviv, e Aviv em hebraico significa primavera, estação, né? Ou seja, estação da primavera. Aviv é o primeiro mês do ano no Pentateuco, e mais tarde é chamado de Nissan, no livro de Esther, e na história pós-exílica subsequente até os dias atuais. Eles, inclusive, adotaram muitos nomes pagãos no calendário do judaico, como Tammuz, um deus babilônico, e outros nomes que tem no calendário hebraico que eles copiaram do paganismo, né? Ou seja, de outras nações. Então, algumas coisas que eu falo aqui, muitas vezes você vai encontrar repetido, né, em outras lives ou vídeos que eu já tenho falado, mas nunca é tarde, né, ou nunca se perde por estar sempre explicando. Então, a origem dos 6.000 anos, onde está essa origem? Tudo tem que estar na Bíblia. E nessa origem dos 6.000 anos, nós encontramos na seguinte passagem, lá em Mateus, Jesus diz o seguinte, Mateus 16, 28, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus, nessa passagem, ele deixou claro de que alguns veriam a vinda de Jesus antes que morresse. E quando isso aconteceu? Seguindo ainda o capítulo 16, o capítulo 17, então, diz lá, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos, a Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Observe que quem Jesus chamou? Pedro, Tiago e João. E o próprio Pedro, ele diz claramente aqui em 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos, ele está se referindo ao grupo, né, Pedro, Tiago e João, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro, ele entendeu, ele viu que naquela transfiguração era uma representação da vinda de Cristo. Cristo disse claramente que alguns dali não morreriam sem que visse o Filho do Homem vindo no seu reino. E foi exatamente o que aconteceu no Monte da Transfiguração, quando também apareceram Moisés e Elias, porque ali, na figura de Moisés e Elias, estavam representados os santos que morreram e vão ressuscitar como Moisés, e os santos que não passarão pela morte, mas serão transladados, porque 1 Coríntios 15, 51, 50, 51, 52 e 53 diz que nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, né? E aí, então, seremos depois transladados, arrebatados para encontro com o Senhor nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16. E dessa maneira, Jesus falou, né, que alguns veriam a sua vinda, mas Jesus esperou 6 dias depois, está aqui, né? 6 dias depois, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. Então ele esperou 6 dias. Por que ele esperou 6 dias? Porque ele quis, com isso, transmitir uma mensagem. Claro que essa mensagem só viemos entender, só quem deveria entender seria o povo da última geração. Antes disso, não era para entender, e Deus deixou oculto, né, justamente essa mensagem oculta aí desses 6 dias, e o povo da última geração está entendendo. Essa aqui não é uma interpretação minha, mas se vocês pesquisarem em outros canais de YouTube e na rede aí em geral, né, vocês vão encontrar que muitos têm essa interpretação de que esses 6 dias viria, ao final, né, desses 6 dias viria então a vinda de Jesus, e aí está os 6.000 anos. Os 4.000 anos também nós podemos encontrar na Bíblia, onde ele nos fala aqui, que em Êxodo 12, 3 a 6. Deixa eu escurecer um pouco aqui para ver se fica melhor aqui. Isso. O que é que diz lá? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês.
Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ele deu a seguinte orientação: no dia 10 vocês tomam um cordeiro, e 4 dias depois vocês o matam, ou seja, no 14º dia, no dia 14. Então, por isso que nós entendemos, né, e justamente aqui a explicação porque nós adotamos aqui o ano 3.970. Na própria história, no próprio calendário histórico, confirma que o dia 1º foi no domingo, dia 1º de janeiro de 3.970, mas é que essa data, né, 3.970, ela exatamente dá 4.000 com a morte de Cristo. Quando chega na cruz, vai chegar o período de 4.000 anos. Então já mostrei aqui para vocês que esse ano 3.970 equivale, né, do 3.969 anos antes de Cristo, e quando você soma ao ano da morte de Cristo, 31, você tem 4.000 anos. Então percebam que os 4.000 anos ele está relacionado com a morte do Cordeiro. Então não pode ser aplicado aqui no nascimento de Jesus, e nem pode ser aplicado no batismo, né? Porque primeiramente é a Bíblia, né? Eu não posso usar aqui outros livros, outros textos ou história para dizer que o 4º milênio foi no batismo, foi no nascimento. Eu tenho aqui uma base bíblica para confirmar que o 4º milênio terminou, né, justamente na cruz, na morte de Jesus. E Jesus, né, a Semana da Paixão, ela ocorreu justamente no início mesmo, no comecinho do 5º milênio. Então assim foi. Então Jesus nasceu no 4º milênio, né? E Jesus nasceu no ano 3.967. Nós podemos, para que a morte de Jesus tenha sido no ano 31, Jesus exatamente nasceu aqui, no ano 4 antes de Cristo, que, né, exatamente como comprova a própria história hoje de que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, ou seja, no ano 4 antes da Era Comum. E esse ano equivale ao ano 3.967 do ano AM, né, do ano desde a criação. Deixa eu dar aqui só ampliar, né, para vocês perceberem melhor. Então tem aqui o ano 3.967 foi o ano do nascimento de Cristo, o ano 4 antes de Cristo. E daqui até nós chegarmos lá o ano 30, né, o ano do batismo de Jesus, o ano 27, foi o ano 3.997. E então no 5º milênio, o ano 31 foi o ano da morte de Jesus, que ocorreu aqui nessa Semana da Paixão, que o calendário bíblico, né, justamente essa semana aqui. Eu vou colocar toda amarela para vocês, para dar um destaque aí para vocês observar. Essa foi a Semana da Paixão. E aqui na sexta-feira, esse verde mais escuro, eu coloquei aqui, mas eu vou botar igual para entender aqui. A sexta-feira, dia 1º de abril. Então, de acordo com o calendário gregoriano proléptico, a morte de Jesus ocorreu no dia 1º de abril do ano 31, que foi uma sexta-feira. E então aqui foi a Semana da Paixão. Então o calendário está correto aqui. Observe que o início, né, do ano 4001 acabou de terminar o 4º milênio aqui no ano 30. Tá vendo? Quando o ano 30 terminou, então terminou o 4º milênio. Da mesma forma, quando terminar o ano 2000 aliás, o ano aqui, deixa eu ver aqui, quando o ano 6000, né, ele termina quando terminar 2030. Então, quando terminar 2030, então termina o 6º milênio, né, ou seja, os 6.000 anos. Então, o 7º milênio vai ter início a partir de 30 de março de 2031. Então, nós vimos os 6.000 anos que está na Bíblia, os 4.000 anos também está na Bíblia, e 2.000 anos também está na Bíblia. Jesus, ele falou isso aqui na parábola do samaritano. Observe nessa parábola que está registrada em Lucas 10 e como é descrita essa parábola. Eu creio ser de conhecimento de todos, né, sobre essa parábola do samaritano, onde um judeu descia, né, de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi atacado por uns ladrões que o espancaram, arrancaram tudo dele, levaram tudo dele, o espancaram e deixaram semi-morto, né, muito ferido, lá na beira do caminho. E então o que acontece?
Mas um samaritano que ia de viagem, algumas versões têm, né, algum samaritano que estava de passagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E esse samaritano estava de passagem, né, ou seja, ele estava só ali de passagem porque ele ia e teve que voltar depois para a terra dele. E nessa descrição, o samaritano pegou então aquele homem, levou até uma hospedaria, entregou lá ao hospedeiro e pediu para cuidar dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Essa parábola, prezados amigos, irmãos, colegas, todos ouvintes e seguidores, ela descreve aqui, na verdade, o grande conflito que ocorreu, onde nós fomos espoliados, fomos roubados de nossa natureza que Deus nos deu, da vida eterna. Um ladrão, que é Satanás, o próprio Jesus diz: o ladrão vem para roubar e matar, eu vim para salvar. Jesus é o bom pastor, e ele diz que o ladrão é o próprio Satanás, né? Então o diabo veio, tomou o que era nosso, nos tirou o que era nosso mais importante, né? E nos deixou ferido pelo pecado, nos deixou morto, né? A Bíblia nos considera até morto. E Jesus então veio aqui à terra, desceu do céu, veio à terra para nos socorrer, para cuidar de nós por sua misericórdia. Mas ele voltou para o céu, então ele veio como um samaritano, como quem vem de viagem, né? Como está de passagem, porque ele veio e voltou. Ele cuidou de nossas feridas, ele morreu por nós, deu a sua vida e então voltou para o céu. E o que ele prometeu, né? Que 2 denários é o salário de um dia de trabalho na época de Jesus, no tempo de Israel, né, no Império Romano. 1 denário equivalia a um dia de trabalho. Se ele deu 2 denários, ele indicou claramente que ele disse: cuide dele, quando voltar eu lhe pagarei. Então o que ele nos garantiu aí? De que ele voltaria depois de 2 dias, uma vez que ele só entregou 2 denários. Ele deixou também aqui uma mensagem implícita de quando ele voltaria. E mais uma vez eu digo, nessa mensagem ela passou a ser entendida com a última geração. Antes ninguém teve esse entendimento, né? Ninguém teve esse entendimento. Mas eu disse lá no começo que eu não estou falando de profecia de data. Na verdade, todos os textos que eu apresentei aqui a vocês também não são textos proféticos. Aqui são textos que a gente começa a extrair da Bíblia e para ter esse entendimento. Também ainda enfatizo, né? Não se apegue à data, né? Vamos olhar para os acontecimentos, como Jesus falou em Lucas 17, 21. Quando vir essas coisas acontecer, ou seja, né, o que ele diz que é para acontecer, então sim, fique alegre, regozije-se, porque a vossa redenção se aproxima. Não devemos perder o foco para o que Jesus pediu que a gente ficasse atento, vigilante, né? Vigiar e vigiar e vigiar. Temos que vigiar, temos que ver, né, o que está acontecendo ao nosso redor à luz da palavra de Deus. Não deixe que as coisas aconteçam e vocês não percebam ou interpretem mal. Tudo tem que ser à luz da palavra de Deus. Quando falamos em cronologia, a cronologia mais famosa que nós encontramos, se nós existe, é a cronologia de James Ussher. Quando ele escreveu, né, os Anais do Mundo, ali ele procurou descrever a cronologia desde o início e descrevendo também as datas e os fatos históricos ao longo da história e também os acontecimentos bíblicos dentro dessa cronologia. Então, o que James Ussher, quando ele fez essa cronologia, ele fez exatamente a mesma cronologia quando eu fiz. Deixa eu demonstrar aqui. Quando eu fiz a minha primeira cronologia de acordo com a Bíblia, com a descrição da Bíblia. Nós partimos lá de Gênesis, deixa eu colocar aqui, né? De Gênesis 5, que é o primeiro registro cronológico. E lá, né, diz: Adão com 130 anos gerou Sete, Sete com 105 anos gerou Enos, Enos com 90 anos gerou Cainã, Cainã com 70 anos gerou Malaléu,
Malalel com 65 anos gerou Jared, e com 162 anos gerou Enoque, Enoque com 65 anos gerou Metusalém, Matusalém com 187 anos gerou Lameque, e este com 182 anos gerou Noé, e Noé com 500 anos diz que gerou Sem, Cão e Jafé, só que a partir de 500 anos, né, é que Noé começou a gerar. E daí, até o dilúvio, dá para se contar claramente, porque o dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade, no ano 600 da vida de Noé, né? A Bíblia não diz que Noé tinha 600 anos de idade, mas diz que no ano 600 da vida de Noé, ou seja, possivelmente Noé ainda ia fazer 600 anos naquele ano, mas não fez ainda, por isso que diz que foi no ano 600 da vida de Noé, não quando Noé tinha 600 anos. E então isso chega ao ano 1657. Por que 1657? Porque eu comecei do ano 1, no calendário nós não começamos do ano 0, não existe ano 0. Então a maioria das cronologias, elas vão adotar aí o ano 0, diz que o dilúvio ocorreu no ano 1656, porque elas começam do ano 0, mas devemos começar do ano 1, então teremos o ano aí 1657. E isso também, vamos ver como foi que James Ush calculou até isso, está certo. Então James Ush, quando ele escreveu aí sua grande obra, né, Os Anais do Mundo, então ele procurou aí descrever a partir da Bíblia e juntando os fatos históricos e criou essa cronologia. E ele começou então aqui, Os Anais do Antigo Testamento desde o começo do mundo, Os Anais do Mundo de James Ussher. Então ele estabeleceu lá o ano 1 AM. AM quer dizer ano mundi, né, ou desde a criação. Então ele começa com o ano 1, exatamente o ano 4004 a.C. Essa chama-se a cronologia longa, porque ele datou de 4004 a.C. E ele então descreve a partir do ano 1. E prosseguindo, nós vamos chegar aqui ao dilúvio. O dilúvio... Eita, já passei muito. Então, 1657 aqui. Em 1651, observa aqui, 1656... Aí Matusalém, o oitavo depois de Adão, morreu quando tinha 969 anos, né, no ano do dilúvio. Vamos ver o que é que ele fala aqui. No ano 600 da vida de Noé, no dia 17 do segundo mês, ele com seus filhos. E quando o dilúvio acaba, ao longo do dilúvio, em 1657, quando Noé tinha 601 anos, no dia 1º do primeiro mês, sexta-feira, 23 de outubro, porque ele data o início do mundo, como os judeus datam hoje, diz que o mundo começou dia 22 de outubro. Não sei se essa data influenciou a questão lá do movimento, né, de Miller, mas ele data aqui que o mundo começou dia 22 de outubro, do dia 22 para o dia 23. Então, apesar dele começar aqui a criar a história da sua cronologia a partir do ano 1, mas ele bota o dilúvio no ano 1656. Isso, ele escreveu os anais dele, foi há muitos anos atrás, em torno de 1640, quando ele escreveu esses anais, 1647, né, quando ele começou aqui seu primeiro trabalho. E em 1650, praticamente, ele já tinha escrito quase tudo. Então, o que eu quero deixar que vocês entendam é que então, o dilúvio ocorreu no ano 1657 e durou um ano, né? Então começou no ano 60 da vida de Noé e só terminou no ano 601 da vida de Noé. Então esse ano 601 foi o ano 1658, quando terminou o dilúvio. 2 anos depois do dilúvio nasce Arfaxade, que é filho de Sem, porque diz que Sem gerou 2 anos depois do dilúvio. E Arfaxade nasceu 2 anos depois do dilúvio, quando ele tinha 35 anos, ele gerou Salá. E Salá gerou Ebe gerou Peleg, aqui já é Gênesis 11. Então saímos de Gênesis 5, vamos para Gênesis 11, o qual gerou Reu, depois Reu gerou Serug, Serug gerou o Naó, Naó gerou Tera, ou Terá, dependendo da versão. E Terá, com 130 anos, gerou Abraão. Então alguns pegam o texto lá da Bíblia, né, que diz que Terá, aos 70 anos, gerou Abraão, Naó e Arã, mas em Atos 7, Estevão diz claramente que Abraão só saiu de Arã com a morte do seu pai.
Isso, então foi quando Abraão tinha 75 anos. Isso coloca que ele nasceu quando Terá tinha 130 anos, porque Terá morreu com 205 anos. Então 130 mais 130 mais 75 dá 205. Isso faz com que Abraão ele tenha nascido no ano 2010, diferentemente do que algumas cronologias colocaram o nascimento de Abraão como 1948. Por que 1948? Porque, primeiro, porque toma a criação a partir do ano zero. Segundo, não considera aqui esses 2 anos depois do dilúvio, depois que terminou o dilúvio. Então tem uma diferença aqui de 2 anos. Então, 1948, alguns entendimentos antigos, inclusive o calendário judaico, tem esse erro de 60 anos, quando coloca que Abraão nasceu quando Terá tinha 70 anos. E eles não aceitam o Novo Testamento, né? Na palavra de Estevão, em Atos 7. Logo, Abraão nasceu no ano 2010. E no ano 2080, Abraão recebeu o primeiro chamado. Observe aqui. Observe o texto bíblico, né? São estas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naó e Arã gerou a Ló. Diz aqui que Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naó e Arã. Abraão é citado primeiro porque ele que foi o patriarca, que deu continuidade ao povo de Deus. Então é citado primeiro. Primogênito para Deus nunca foi quem nasce primeiro, né? O primogênito de Adão, que deu continuidade ao povo de Deus, foi Sete, embora que Deus também tinha escolhido Abel e não Caim. O primeiro filho de Adão foi Caim, mas não foi o primogênito de Deus. O primogênito de Abraão, que Deus escolheu de Abraão, não foi Ismael. Ismael foi o primogênito que nasceu primeiro, mas Deus escolheu Isaac. E o primogênito também de Jacó, Deus escolheu José para dar continuidade. Então, na própria história de Davi, né, o primogênito que iria usurpar o reino do pai, mas o pai escolheu Salomão e não seu filho primogênito, a ponto dele fazer uma rebelião contra o pai. Então, o primogênito de Deus nunca foi quem nasceu primeiro. Então, Abraão não nasceu primeiro, porque em Atos 7 vai explicar isso. Observe aqui em Atos 7, quando diz aqui, ele relatando a história aqui de Abraão lá no início. Estevão falou, né? Varões, irmãos, pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então é muito claro quando diz que Abraão só saiu de Harã com a morte do seu pai. E Gênesis 11 diz o seguinte, morreu Harã na terra de seu nascimento, né, o irmão de Abraão, em Ur dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naó tomaram para si mulheres. E diz mais, tomou Terá Abraão e seu filho e Eló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, aonde ficaram. Então, embora quem recebeu o chamado foi Abraão, mas como o pai estava vivo, né, quem tomou a dianteira, possivelmente Abraão passou para o pai essa informação, esse chamado, e ele acompanhou o seu filho, né. Diz também a tradição judaica diz que esse Harã, que era o filho mais novo justamente de Terá, e nos diz a tradição judaica que Terá sacrificou o filho, né? Nessa terra de idolatria ele sacrificou o filho, mas ele depois se arrependeu muito e por isso que ele saiu junto com Abraão, mas, né, devido também a isso ele morreu mais cedo, e havendo Terá vivido 205 anos, morreu em Harã. Então o que acontece, que você vai ver no versículo 12, passando aqui o próximo capítulo 12, aqui não. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele recebeu esse chamado quando estava em Ur. Aí então ele saiu de Ur, mas parou em Harã, porque diz aqui, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ele estava aqui em Harã. Então a cronologia indica
que Abraão, ele passou 5 anos em Harã. Em 2080 ele recebe o chamado para sair de Ur, então ele tinha 70 anos, então ele para em Harã. Então com 75 anos é que ele sai de Harã para Canaã. E isso aqui dá exatamente, você vai ver que do chamado de Abraão até o Êxodo, eu tenho aqui o Êxodo 2510, vamos fazer aqui um cálculo, né? O Êxodo ocorreu em 2510. Isso porque a partir do próprio chamado de Abraão, 2080, e levou 430 anos, 2510. Ou então o nascimento aqui de Isaac. Isaac nasceu aqui em 2110, uma vez que ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Então Abraão nasceu em 2010 e Isaac nasceu em 2110. E de 2110 dá 400 anos, foi o que Deus disse lá em Gênesis 15. Na aliança que Deus fez com Abraão, ele disse aqui, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Observe a primeira parte, peregrina. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Esses 400 anos envolvem o tempo de peregrinação. Quem foi a posteridade ou a descendência de Abraão? Foi Isaac. E Isaac, claro, se tornou peregrino em terra estranha e a sua posteridade também, Jacó, né, foi um peregrino até que entrasse no Egito. E a redução à escravidão foi quando ele entrou no Egito. E isso duraria 400 anos a partir de Isaac, porque aqui é a partir da posteridade. Mas e a contagem a partir de Abraão? Observe como Paulo fala aqui a questão da promessa feita a Abraão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diga aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então ele diz o seguinte aqui, 3,17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. 430 anos depois da promessa, né, que ele está se referindo justamente à questão da promessa que Deus fez a Abraão. E esse chamado foi feito exatamente lá. Então observe que ele está usando esse período aqui, 430 anos. Que período é esse, 430 anos? É quando Deus fez a promessa aqui, o chamado a Abraão, quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus. Ainda de Ur, né, dos Caldeus, quando ele tinha 70 anos. E de acordo com essa promessa, então nós vamos ver aqui, que foi feito no ano 2080, quando Abraão tinha 70 anos, mais 430 anos, também chegamos a 2510. Ou do nascimento de Isaac, mais 400 anos, chegamos também a 2510, que é o ano do Êxodo. Então Israel não passou 400 anos de escravidão, nem 430. Inclusive quando Jacó ele desce ao Egito, foi aqui no ano 2300. Isso já foi 220 anos depois da promessa a Abraão. Então de Jacó até o Êxodo foram 210 anos, total 430. Mas a Bíblia também deixa claro lá que quando se levantou um faraó que não conhecia José, ele morreu aqui em 2371. Então, o que dá aqui é mais ou menos o que? Vamos ver aqui, para o nascimento de Moisés. Moisés nasceu em 2408, menos 2371. Então, Moisés nasceu 57 anos depois da morte de José. Então, assim que José morreu, vamos dar esse desconto aí de 7 anos, então foram 50 anos de escravidão até o nascimento de Moisés. Vamos levar mais ou menos 7 anos. Vamos ver, 50 anos de escravidão até que Moisés retornou para o Egito para libertar o seu povo, né, quando ele tinha 80 anos. Então, o que dá em torno aí de 130 anos de escravidão, que o povo de Israel passou a ser escravo no Egito, né? No começo, a gente não sabe o tamanho, né, da aflição, da crueldade, mas cada faraó que foi substituindo, né, foi então trazendo mais sofrimento ao povo, né, para que eles tivessem o desejo também de sair do Egito, senão eles não queriam sair nunca, né, se eles não se tornassem escravos, e diferente lá da Babilônia, né, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, quando Ciro deu o decreto liberando todos os judeus para voltar, não sei, 10, 20% só dos judeus voltaram, né? A maioria ficou na Babilônia, não quiseram voltar.
E Deus, né, permitiu a escravidão para que o povo pudesse sair todos do Egito, não ficasse ninguém lá. E agora em 1 Reis 6.1, 1 Reis 6.1 diz lá: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então, no ano 480, depois dos filhos de Israel saírem do Egito. Então, nós partimos aqui do ano 2510, quando diz que é no ano 480, ou seja, esse ano estava em curso, né? Ele não tinha terminado. Então, o que eu posso somar aí é 2510 e quando eu incluo o próprio ano, vamos ver aqui o cálculo, 2510, mas para eu incluir o próprio ano, eu tenho que partir do 9 e somar 479. Eu chego ao ano 2988, que é o 4º ano do reinado de Salomão. Então, do Êxodo até o 4º ano do reinado de Salomão foram 479 anos completos. Ou, né, ainda podemos dizer aqui que foi o ano 480 da saída de Israel. Então, nós podemos ver aí toda essa ligação do período bíblico, né, que liga desde a criação até o 4º ano. Veja, da criação até o dilúvio, não tem erro, não tem nada a acrescentar nem tirar. Do dilúvio até Abraão também está bem claro ali em Gênesis 5. E de Abraão até o Êxodo também está o período, está bem determinado, de 400 anos a partir de Isaac, 430 anos depois, a partir da promessa a Abraão. E do Êxodo até o 4º ano de Salomão, então está bem datado, né? Tudo ok. A partir do 4º ano de Salomão, então vai seguir a história dos reis de Judá e de Israel. E esse aí é tudo descrito aí em 1 Reis, né? Roboão reinou 17 anos, depois veio Abias, o filho dele só reinou 3 anos aqui. E então, a partir da soma desses reis, é que nós vamos chegar à cronologia. A cronologia longa porque, observe, justamente foi a cronologia usada por Ussher, né? Por Jamie Ussher, porque ela vai até certo ponto, vai muito bem, até chegar aqui depois de Amazias, que Amazias ele ficou doente, né? Depois que ele foi atacado por Jeroboão, e diz que ele ficou doente, e Uzias passou a reinar aí no lugar do pai. Aliás, doente não, ele foi preso, né? Diz que Joás o prendeu. Ele venceu um rei, né? E depois ele quis medir armas com Jeoás, e Jeoás não queria lutar com ele, né? Mas Amazias se vangloriou porque ele venceu lá um rei pagão, e agora queria lutar com Joás. E Joás o venceu, prendeu, acorrentou e levou lá para Samaria. E Jeroboão, quando assumiu no lugar de Joás, ainda não sabe se Jeroboão libertou ou não, ou ele estava doente, porque Uzias ficou então reinando no lugar do pai que estava preso. E aí gerou uma diferença grande, porque quando diz que Uzias ele começou a reinar, aqui fala que reinar no Jeroboão, Jeroboão 2. Ele reinou aqui então deixa eu ver aqui o reinado de Jeroboão, primeiro ano aqui, e diz que Uzias reinou, né, passou a reinar no 27º ano de Jeroboão. Isso colocaria aqui um período vago, né? Existe alguns comentaristas bíblicos que falam que houve um período vago aí de 12 anos, como se Uzias tivesse na menoridade. Mas a Bíblia não deixa vago esse período. Não foi um período realmente conturbado aí entre Amazias e Jeroboão, e nos diz aí que no ano 27º Uzias foi coroado. É como se Jeroboão só permitisse Uzias ser coroado no seu 27º ano. Uzias continuou sendo rei, mas sob a vigilância de Jeroboão, né? Pelo fato, eu creio que ainda ele podia também estar pequeno, não sei que idade, mas então não há esse interregno. Mas assim, pela Bíblia dá para deduzir isso, né? Quando eu fiz a minha primeira cronologia foi exatamente de acordo com o que está escrito aqui. E quando segue aqui também,
após Jeroboão, com a morte de Jeroboão, diz que Zacarias e depois Salum e Menahem, Zacarias reinou no 38º de Uzias, e Salum e Menahem reinou no 39º ano de Uzias. Quando conta o ano de Uzias, ou Acasias, Uzias também é conhecido como Acasias, né? Uzias é conhecido como Azarias, né? Tem em crônicas fala de que ele, e também me parece que Isaías fala do rei Azarias, na morte do rei Uzias, em Isaías 6. Nas crônicas fala que é o rei Azarias, mas é a mesma pessoa. Então isso aqui, levando em conta isso, esse tipo aqui de cronologia longa, faz com que entre Jeroboão e Zacarias, observe aqui, que houve também aqui uma vacância, né? Ou seja, um período vago aqui de 757 para 735. Então se eu tenho 757 menos 735, 22 anos aí de vacância. Não houve realmente isso aí não, né? Inclusive lá do lado de Israel era uma briga aí, um matava o outro e reinava no lugar. Muito pouco teve a sucessão aí hereditária, a maioria era um matando o outro. Então não houve esse período realmente de 22 anos não. Então alguns, né, teve um escritor, né, Edwin Richard Thiele, que ele fez a sua obra de doutorado, sua dissertação de doutorado foi intitulada aí Os Números Misteriosos dos Reis Hebreus. Então ele criou, né, ele criou assim alguns correinados. A Bíblia às vezes nem existe assim na Bíblia, mas para que houvesse até uma coesão bíblica ou uma lógica, né, nessa questão dos reinados, que muitas vezes fica esses cargos, esse período vago aí sem realmente ter havido. Ele criou assim um correinado, como por exemplo aqui, é o único que a Bíblia descreve foi quando Josafá ainda estava vivo e Jeorão reinou com o pai ainda vivo, né? Fora isso, alguns falam de um correinado quando justamente o filho passa a reinar com o pai ainda vivo. É o caso aqui de Uzias, né? Uzias, pela cronologia curta, ele vai reinar aqui, observe, de acordo com a cronologia curta. Amazias reina aqui há 4 anos antes do pai morrer. Uzias teria reinado aqui a partir do 19º ano de Amazias, para que a cronologia tivesse sentido, né? A cronologia curta e dando continuidade sem haver aquele período vago. Então com isso, com a morte de Jeroboão, observe aqui, que é o 38º ano de Uzias, então Zacarias reina e depois Salum e Menahem no ano 39 de Uzias, o Azarias, né? E dessa maneira então não há essa vacância nesse período vago aqui entre um rei e outro. E isso, né, Thiele, ele entendeu como um período de correinado. Isso ocorreu aqui entre Acais e Jotão. Observe aqui, Acais ainda reinou com Jotão ainda vivo. E alguns casos, feito Uzias mesmo, Uzias ficou leproso, né, e Jotão reinou no lugar do pai nos últimos anos de vida, ele quem cuidava dos assuntos do rei. No período de Acasias, então depois da queda de Israel, no ano 722, né, ou 721, como alguns datam, então foi que se transcorreu sem esses correinados, Ezequias, Manassés, mas na cronologia longa nós vamos ter uma diferença aí mais ou menos de 30 anos, 30, 31, 32 anos. Observe aqui que vamos ver aqui, vamos datar aqui essa cronologia. Quando chega ao fim, Zedequias, o reino de Zedequias. Ambas, o período histórico foi 586, só que na datação do ano mundi, na cronologia curta, foi o ano 3385. Na cronologia longa, o fim do reinado de Judá, né, o último rei de Judá, foi no ano 3416. Então vamos fazer aqui um cálculo. 3385 menos 3416. Dá exatamente uma diferença de 31 anos. E o que é esse 31 anos? É a diferença aqui
do ano da morte de Cristo, ou seja, né, do ano 1 até o ano 31. Porque os 4.000 anos, como nós vimos, é na cruz, não no nascimento. Então dá essa diferença entre 31 anos. Então Jamie Ussher, ele baseou a sua cronologia com base na cronologia longa. Mas a cronologia longa, ela vai até o nascimento de Cristo. E o que acontece? No nascimento de Cristo. Cristo nasceu no ano 4 antes da Era Comum, né? Ou seja, 4 antes de Cristo, né? Como diz assim, como é que Jesus nasceu antes dele mesmo, né? Mas é exatamente isso. Se antes de Cristo ocorreu 4004, né? O período antes da Era Comum, então eu tenho o seguinte, quando eu somo mais 1996, eu tenho 6.000 anos. Ou seja, o sexto milênio teria terminado em 1996, mas devido a essa confusão de 4 antes de Cristo, o Cristo ter nascido 4 anos antes dele mesmo e tal, então alguns adotaram que de 2000 não passa, né? Ou seja, até o nascimento de Jesus foi 4.000 anos, então o mundo se acabaria no ano 2000, né? De 2000 não passa. E ficou essa coisa, mas só que 2000 passou, estamos já aqui em 2025 e continua, né? Então, dessa maneira, essa cronologia longa, ela teve esse erro de datação, até que para tirar, né, esse erro, a gente tem que partir primeiro da própria Bíblia, mas também vamos usar a história, a arqueologia, para que a gente então feche nessa cronologia sem deixar brecha. Então nós temos bem amarrado, né, como eu falei aqui, bem amarrado, desde lá da criação até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, de Abraão até o Êxodo, do Êxodo até o 4º ano de Salomão, e depois do 4º ano de Salomão, nós vimos aí que o filho dele, aqui Roboão, reinou 17 anos, até Abias, aí veio Asa, depois de Asa Josafá teve esse período conturbado de Atalia, depois Joás reinou com 7 anos de idade, então depois de Joás foi Amazias, depois de Amazias Uzias. Então esse período aí, essa vacância que tem na cronologia longa é que realmente dá essa diferença de 31 anos, essa vacância entre Amazias e Uzias, entre Jeroboão e Zacarias. E quando adota a cronologia curta, a gente tira essa vacância e coloca aí uns correinados em alguns reis e consegue então chegar aos 4.000 anos até a cruz. Mas a própria Bíblia teria que nos dar assim, uma data, um período também para fazer uma amarração, e aí a gente não depender de fatos abstratos, aleatórios, que a gente não tente conseguir, vamos dizer, até forçar a barra. Então, o único período de tempo, não profético, né, mas um período de tempo que ainda não está claramente explicado, é a profecia, né, ou a profecia não, é o texto de Ezequiel 4. Esse texto de Ezequiel 4 é o período que não encontrei ainda ninguém que dissesse quando foi que ocorreu esse período. Que período, né? Ezequiel 4 fala de um período ali de 390 anos para o castigo de Israel e 40 anos para o castigo de Judá. E como ele diz também lá, né, 40 dias em dias, né, mas 40 de cada dia por um ano. Veja o texto. Quando Deus fala com Ezequiel: Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco sobre ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela as tranqueiras e põe contra ela arraiais e arites em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Continuando, deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número de dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Então, através
emblema, né, que Deus pediu para Ezequiel, o seu servo, fazer através dessa figura, né, dessa demonstração. Deus queria atrair o povo para uma grande lição, né, e mandou que Ezequiel deitasse dessa maneira durante 390 dias, cada dia por um ano, como castigo de Israel, e depois 40 dias para o castigo de Judá, totalizando aí 430 dias, anos. Mas a questão é, quando foi que ocorreu esse período? Primeiro, como se trata de Israel e Judá, isso teria que ter ocorrido no período em que houve Israel e Judá. Não poderia ter sido no período de Saul, né, que só havia um rei, depois Davi e depois Salomão. O reino foi dividido aqui com Roboão. Só a partir de Roboão o reino foi dividido. Então os cálculos aqui indicam que Roboão começou a reinar no ano mundo, né, 3024, e juntamente com Jeroboão em Israel. Então, quando Jeroboão, depois que viu que o povo de Israel ia para Jerusalém adorar, ele então resolveu construir 2 bezerros. E quando foi que isso ocorreu? Então, os cálculos indicam que foi no ano 3026, quando Abraão fez o bezerro de ouro. E observe que esse cálculo leva-nos aonde? Se eu pegar aqui 3026 mais 430 anos, o total de anos é 390 mais 40, nós chegamos ao ano 3456. Aí vamos ver agora o que houve nesse ano 3456. Vamos passando aqui. 3456. Aqui. Pronto, tá aqui. Ó. É o 6º ano de Dario. E o que foi que houve nesse 6º ano de Dario? Observe aqui. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar. Adar é o último mês do ano. No 6º ano do reinado de Dario. Então, quando acabou, né, a construção ainda no mês de Adar, diz aqui que eles, então os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa. Como já era o último mês do ano, né, e não sei se já iniciou a dedicação ainda no final do ano, do 6º ano, que era o ano chama 515, porque eles emendaram com a Páscoa. Observe que os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Foi como se fosse uma celebração só, eles emendaram. Isso porque justamente o 6º ano de Dario, nós vamos ver aqui, era o ano 515. Esse ano do 6º ano de Dario. Então, do final, né, nós percebemos aí que foi o ano 3456. De maneira que isso faz sentido que tenha sido esse período, uma vez que o castigo aqui de Israel começou desde que houve essa divisão do reino, e Jeroboão, né, quase que imediatamente, ele fez 2 bezerros e a partir daí separou Israel de Deus. E todos os reis que vieram antes dele, com exceção apenas aqui, não sei se tem alguma exceção, mas Onri, Acabe foi um dos piores, Jorão, Jeú fez a limpeza que Deus mandou, Jeocai, Jeoás, Jeroboão II, um grande período, Menahem, Peca. Não teve um rei aqui que, vamos dizer assim, né, que prestasse. Todos os reis se afastaram de Deus, até que Deus então ele rejeitou aqui. Houve o último rei de Israel foi Oséias, no ano 722, que ele com a queda para os assírios. Mas Deus sempre prometeu que juntaria os 2 reis de novo, e essa promessa Deus faz tanto no livro lá de Oséias, como também em Ezequiel. E Deus promete reunir o seu povo. E enquanto o seu povo estivesse espalhado, Deus seria o santuário deles, mas o símbolo da união do povo estava no santuário. E o que ocorreu no ano 3456 foi a inauguração do santuário. E aqui, então, nós temos a união do povo de volta, né, de Judá e Israel como um só povo. Todos que estavam cativos, espalhados, que na Babilônia, que inclusive cativou os próprios assírios, aí incluiu também as 10 tribos de Israel, os samaritanos. Então todos que quisessem voltar estariam reunidos de volta em Jerusalém. Então passou a ser todos denominados como judeus, mas lá estavam pessoas eu diria que de todas as tribos que quisessem voltar. Então isso ocorreu no 6º ano de Dario, que justamente dá 430 anos. E essa é a profecia de Ezequiel. Quando eu então fizer essa amarração, né, veja, de Roboão, logo após Salomão, até
o quarto ano de Dario. Então aí a gente pode então entender que isso só faz sentido na cronologia curta e não na longa de Jamie Ussher, né, até 4004 a.C., mas na cronologia curta, que faz com que o ano 4000 ocorra aqui com Jesus, ó, lá na cruz. Aqui, 4.000 anos, ó, onde Jesus, na primeira semana aqui do ano 4001 é a semana da paixão, mas Jesus nasceu aqui já nos finais no ano 3.997, aliás 3.967, ele é batizado no ano 3.997, né, 3.967 Jesus nasce aqui, ó, nascimento de Jesus. Então, quando ele tem aqui 12 anos, no ano 3.980, é que ele entra no templo. É no ano que ele ia fazer 13 anos, né? Que Jesus nasceu, digamos, perto do fim do ano. Mas, quando ele entrou no templo, foi na Páscoa, ou seja, iniciando o primeiro mês. Ele ainda tinha 12 anos. E foi no ano 10, então. O ano 10 depois de Cristo. E quando chega ao ano 27, é o ano do batismo dele, quando ele tinha 30 anos, ou quase 30 anos, aliás. Como diz Lucas 3,23, diz que ele tinha quase 30 anos. E quando ele morreu, então, foi com 33 anos e meio. Uma vez que ele tinha 33 anos, ainda aqui no ano 4000, e ele morreu aqui, a Semana da Paixão, foi nos primeiros 15 dias, né, do começo do ano 31, que já foi início do quinto milênio, o ano 4001. Então essa profecia, esse texto, né, esse texto aí de Ezequiel 4 faz essa amarração aí histórica e bíblica, então não deixa dúvida da cronologia que está exata. E essa datação para Dario, ela tem a ver aqui com duas tabuletas que foram encontradas aí nas escavações arqueológicas. A primeira é a tabuleta que chamamos de Cambis 400 ou BM 33066. É um dos diários astronômicos que registra dados astronômicos do 7º ano do reinado de Cambises, filho de Ciro, ou Cambises II, filho de Ciro o Grande, que o pai de Ciro era Cambises I, né, Cambises I. Este documento é essencial para conectar a cronologia babilônica com a cronologia bíblica. Ele contém registros de eclipses lunares e data-os de acordo com o calendário babilônico. Com base nesses dados, o 7º ano de Cambises é datado em 523 a.C., o que ajuda a estabelecer a data da queda de Babilônia em 539. Então, quando nós vamos aqui para a cronologia curta, nós vamos chegar justamente a essa informação. E Cambises aqui depois de Ciro, esse ano aqui é 523, é o 7º ano aqui, Cambises 7. Ele começou aqui, quando Ciro morreu, aqui foi o seu ano de ascensão, 529, o primeiro ano, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7º ano de Cambises, o ano 523. Então esse é o ano 3.448, desde a criação. Então a datação aqui, né, o que nós estamos vendo, essa é a cronologia curta, que leva os 4.000 anos à cruz, né, à morte de Jesus. Na cronologia longa, isso aí estaria diferente. Estaria depois da morte aqui de Ciro, Cambises, o 7º ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daria aqui o ano 3479, esse ano aqui 3479 na cronologia longa. E para a cronologia curta, vamos fazer um cálculo aqui, 3479 menos 3448. Você vê que justamente mantém a diferença de 31 anos. Esses 31 anos é que faz com que o ano 4000 seja na cruz e não no nascimento de Jesus. Um outro detalhe também arqueológico é a tabuleta VAT 4956. Essa tabuleta é um outro diário astronômico que registra observações astronômicas durante o 37º ano do reinado de Nabucodonosor. Este documento é crucial para datar a destruição de Jerusalém. As observações astronômicas registradas na tabuleta correspondem ao ano 568 a.C., confirmando assim que a destruição de Jerusalém ocorreu no ano 586. Então a tabuleta Cambis 400, que aponta para o 7º ano de Cambises em 523, ela nos diz aí
que confirma que a queda de Babilônia ocorreu em 539. Vamos ver aqui, a partir de Cambises. Então nós vemos, voltando aqui para o período de Ciro, né, quando Ciro toma a Babilônia, tem como último rei aqui Nabonido, ó, no ano 539. Vamos dar aqui um destaquezinho, laranja. Então esse laranja aqui é o ano 539, quando houve a queda de Babilônia, com Nabonido, que era o rei, mas na verdade quem estava na Babilônia reinando era o seu filho Belsazar, que Nabonido estava em Tema, né, em outra cidade. Ele preferiu governar a partir da cidade chamada Tema, e deixou seu filho Belsazar reinando lá no trono de Babilônia. E Ciro, então, como governo, como general, né, chefe das tropas da Média e da Pérsia, ele venceu a Babilônia. E Dario o Medo reinou aqui 2 anos, no ano 539 e 538. Então depois segue o ano de Ciro. O primeiro ano de Ciro foi 537, o segundo ano de Ciro 536 e o terceiro ano de Ciro 535. Por falar no terceiro ano de Ciro, isso me lembra aí Daniel 10, quando diz lá: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. E naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Então observe aqui, 3 semanas inteiras. E o que acontece no final das 3 semanas inteiras? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre. Então Daniel data aqui que o dia 24 do primeiro mês foi no final de 3 semanas inteiras. E o que é 3 semanas inteiras? 3 semanas inteiras é o período que vai de um domingo até um sábado. Isso é semana inteira. Teria que realmente, necessariamente, ser de um domingo a sábado. Não é 7 dias qualquer. A gente diz, daqui a 7 dias, daqui a 15 dias, daqui a 21 dias, porque eu posso contar a partir de qualquer dia e dizer, né, daqui a 7 dias ou daqui a 15 dias. Mas quando a Bíblia, né, fala semanas inteiras, é porque ela está se referindo ao período de domingo a sábado, que é o ciclo semanal. Isso faz com que Daniel deixou claro aqui que o dia 24 do primeiro mês foi então um sábado, que foi no final de 3 semanas inteiras. E quando nós vamos aqui para o calendário, né, vamos tomar aqui o calendário e observe que o dia 24, tanto faz que eu pegar aqui em janeiro ou começar lá 19 de março. Eu vou mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado. E após a queda de Babilônia em 539, então o ano de Ciro, mesmo que alguns entendam que foi 539, não foi menos do que isso. Mas observe aqui, que a única datação aonde o dia 24 é num sábado é esse ano 535 aqui, que observe que o dia 24 aqui é num sábado. Nos outros dias, o dia 24 não é num sábado. Para frente só vai ser num sábado aqui o ano 530, que foi justamente a morte de Ciro, né? Foi quando terminou o período de reinado de Ciro e começa a reinar o seu filho Cambises. A partir de 529, alguns entendem que entre 530 e 29 já foi final de reinado. Então não foi o terceiro ano de Ciro. Ciro governou 9 ou 10 anos. Então o único ano que preenche essa condição aqui de Daniel é o ano 535. O ano aqui, dia 1º de janeiro, foi numa quinta. A gente vai ver que ele, correspondendo à primavera, ele também vai ter início aqui no dia 18, que foi uma quinta-feira. Esse seria o primeiro dia do ano aqui, desse ano, né? Observe que é 608. E com isso, o dia 24, 3 semanas inteiras, teria aqui 1, 2, 3, seria aqui 10 de abril. Corresponderia, né, ao nosso calendário de 10 de abril, mas que foi num sábado. Ele tem a mesma correspondência lá do dia 24, que foi num sábado. Porque se eu passo aqui dia 1º, dia 18 de março, dia 1º, olha, 1,
Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Foi exatamente um sábado, 10 de abril. E isso, né, mais uma vez, deixa claro que foi o ano 535. Então a própria Bíblia, ela tem aí uma sincronia, né, que nós vimos que faz com que a gente sincronize a data histórica, porque esses eventos aqui astronômicos na tabuleta foi datado, né? E alguns dizem que é datado até pela própria NASA, pelos eventos astronômicos que pode ser datado. Existem as tábuas lá na NASA de vários eventos astronômicos, eclipse, envolvendo tanto solar como lunar, e tem a datação de cada um. E esses eventos foi datado astronomicamente e realmente foram nesses anos. E isso confirma tanto a queda da Babilônia em 539, como a queda de Jerusalém em 586. De maneira que também aí confirma todos os reis conforme o cano de Ptolomeu. Ptolomeu tem uma descrição aí dos canos do rei da Babilônia e todos os imperadores, Império Persa, que se seguem, né? Eu coloquei aqui, fiz só um resumo, né? A partir de Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, quando ele reinou de 604 a 562, de acordo com essa sincronia, e o cano de Ptolomeu está exatamente de acordo com essa sincronia que nós acabamos de ver aí desses anos. E aqui chega ao fim, né, o reinado de Nabonido em 539. Se você observar de 604 a 539, nós vamos ter aí um período da Neobabilônia de 66 anos. E aí então nós temos aí o reinado de Ciro, aqui conta 538, mas 538 foi o seu ano de ascensão, né? O primeiro ano é 537, o segundo ano 536 e o terceiro ano 535. Então ele vai até 530. E então entra aí Cambises II, que é seu filho, depois Dario I, que no sexto ano ocorreu aí a dedicação do segundo templo. Temos Xerxes I, filho de Dario, Artaxerxes I, onde ocorreu as histórias de Neemias e Esdras, inclusive o início da profecia de Daniel, 457 a.C., foi aqui no período de Artaxerxes, no seu sétimo ano. Depois seguiu-se Dario II, Artaxerxes II, 3, 4, e o último rei persa foi Dario III, que foi vencido por Alexandre o Grande, né, nas duas últimas batalhas. E então ele perdeu aí findou-se o Império Persa e começou o Império Grego, tudo conforme já estava profetizado. O livro do Apocalipse, capítulo 20, fala de 1000 anos que os salvos vão reinar no céu, 1000 anos que o Satanás vai estar preso na terra, 1000 anos depois da primeira ressurreição é que vai haver uma segunda ressurreição dos ímpios. Na primeira ressurreição é dos justos, dos que vão para o céu, e a segunda ressurreição é dos ímpios que vão para o juízo final, para o lago de fogo, né, junto com o diabo e seus anjos. E por que a Bíblia fala de 1000 anos? Esse 1000 anos é 1000 anos assim, solto no ar. Não, esse 1000 anos só faz sentido se houver um período que ele se amarre, né, e amarrando ao período de 6000 anos. E então faz sentido um sétimo milênio no céu. Esse sétimo milênio está de acordo com o entendimento de que, assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, o mundo terá 6000 anos de existência do mal e o sétimo milênio de paz. E esse milênio só faz sentido na sequência de um sexto milênio, senão por que 1000 anos, né? E observe que essa questão dos 6000 anos, ele não é uma questão nova, não é uma invenção de Ellen White, não é uma teoria de ninguém. Ela já é um assunto que já existe há muitos anos. A nova enciclopédia Chaff Herzog do conhecimento religioso afirma que os primeiros pais da igreja comumente entendiam o segundo advento de Cristo como sendo no final de 6000 anos da história do mundo. A enciclopédia tira essa conclusão dos escritos de vários membros influentes da igreja primitiva, incluindo Irineu, Hipólito, Metódio, Comodiano, Lactâncio e Pseudo Barnabé. Sábios judeus de renome significativos também acreditavam em um cronograma de 7000 anos, conforme é evidenciado por 4 ensinamentos de 4 rabinos que estão registrados no Talmud.
A tradição judaica ensina que esta ideia de 6.000 anos ela já foi ensinada pela primeira vez na escola do profeta Elias. Né? Sabe que Elias viveu ali pelo tempo de Acabe. E entre os judeus existe essa antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam na terra 6.000 anos sob o reino do pecado, vindo então o reino milenial de Deus. Então, isso é muito importante saber que não é uma teoria, não é uma invenção. É algo que gera um entendimento de pessoas estudiosas, de pessoas que entendiam pela Bíblia que o período era esse. O próprio Talmud, né, que é o resumo aí dos ensinos dos judeus, todos os seus ensinos rabínicos, diz que por 6.000 anos deverá o mundo existir, e por 1.000 anos o sétimo deverá estar desolado. Como está escrito, o Senhor unicamente deve ser exaltado naquele dia. Assim como o sétimo é um ano de libertação em 7, assim é um. Um dos 7 milênios deverá ser de repouso, como está escrito, e unicamente o Senhor deverá ser exaltado naquele dia. Então, observe como o próprio Talmud, o entendimento judaico antigo, ele já tinha também essa visão de um 7º milênio de descanso após 6.000 anos do reinado do mal. E de acordo com os pais da igreja, conforme vimos lá acima, vamos descrever aqui o que diz alguns ensinamentos. Né? A epístola de Barnabé, ou alguns consideram pseudo-epístola, já que não tem como provar, né, a autoria dessa epístola, que foi Barnabé, aquele companheiro de Paulo, mas essa epístola é datada aí entre os anos 70 e 79, logo após a destruição de Jerusalém. E nas palavras mesmo antigas diz lá: e Deus fez a obra de suas mãos em 6 dias, e no 7º dia terminou, e descansou nela, e a santificou. Escutem, meus filhos, qual é o significado desse ditado? Ele terminou em 6 dias, e significa que o Senhor completará tudo em 6.000 anos, pois é com ele há 1.000 dias no ano, e ele testifica dizendo: eis que hoje será como se fosse 1.000 anos. Portanto, meus filhos, em 6 dias, ou seja, 6.000 anos, tudo estará completo, e ele descansou no 7º dia. Então, essa conexão dos 6 dias da criação com o 7º milênio veja que se sobressai nos escritos dos nossos pais antigos. Tem um outro aqui também. Esse é Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, ele foi o discípulo de Policarpo, o bispo de Esmirna. E Policarpo foi discípulo de João, o último apóstolo de Jesus, né, o que escreveu o Apocalipse e o Evangelho de João. Então Policarpo também foi martirizado, né? Nós sabemos, Policarpo considerado bispo de Esmirna, e Irineu de Lyon foi aluno, né, ou discípulo de Policarpo, e ele também já tinha esse entendimento. Veja o que é que diz Irineu. Está escrito: e Deus descansou no 7º dia de toda a sua obra, e quando se completaram os dias da criação, o reino, ou no 7º dia, o verdadeiro sábado dos justos, que viu João, o discípulo do Senhor, dizer que ouviu falar do que o Senhor ensinou e falou sobre estes tempos. Então, assim como Deus descansou no 7º dia, ele então entendia aqui que 7º dia tinha a ver com o milênio, ou 1.000 anos que João ensinou. E Hipólito de Roma, que ele é considerado, ou alguns consideram, ou ele mesmo se considera discípulo de Irineu. Então, nessa cadeia, né, nesses anos, então, nos escritos de Hipólito diz o seguinte: do nascimento de Cristo, então devemos contar os 500 anos que restam para completar os 6.000, e assim será o fim. Mais um dia com o Senhor é 1.000 anos, e a metade disso, portanto, é 500. Para que na metade restante do tempo o Evangelho fosse pregado a todo mundo, e que, completando-se o 6º dia, ele completasse a vida presente. Embora que no entendimento dele os 6.000 anos se completaria 500 anos depois, né? Porque a cronologia dele foi no sentido do que ele calculou na época, mas o sentido que queremos extrair é que ele entendia que os 6.000 anos viria, quando se completasse os 6.000 anos, ou o 6º dia, então viria o fim da vida presente e viria o descanso eterno. Também um outro citado lá, o Comodiano, né, que viveu por volta aí do ano 240 depois de Cristo, lá no escrito dele ele diz: Adão foi o primeiro a cair, e para que ele pudesse evitar os preceitos de Deus, Belial foi seu tentador pela luxúria da palmeira. Seremos imortais quando 6.000 anos forem cumpridos.
E Lactâncio, também citado lá na enciclopédia, por volta aí também do mesmo ano, só que Comodiano, salvo engano, ele agiu lá pela África, Lactâncio foi lá pela Ásia. E diz o seguinte: pois 6.000 anos ainda não foram completados, e quando esse número for completado, então finalmente todo o mal será levado embora, para que somente a justiça possa reinar, e com isso acontecerá. Explicarei em poucas palavras. E o outro entendimento também de que o fim chegaria após 6.000 anos. E temos ainda, né, Agostinho de Hipona, considerado pela Igreja Católica como Santo Agostinho. Ele escreveu o seguinte: como se fosse digno que os santos desfrutassem de um certo descanso sabático durante esse tempo, um lazer sagrado após os trabalhos de 6.000 anos desde que o homem foi criado. 1.000 anos como nos 6 dias seguintes a 1.000 anos. Esta frase não seria inadequada se acreditasse que as alegrias dos santos naquele sábado serão espirituais e consequência da presença de Deus. Então, aí, Agostinho escreveu isso aí por volta do ano 300 e ele viveu em 354 e 430. Então, mais ou menos aí, por volta do ano 400 depois de Cristo, ele já seguia o mesmo entendimento dos pais da igreja. E Metódio, depois aí de Agostinho, ele disse o seguinte: pois 1.000 anos aos teus olhos são apenas como o dia de ontem, visto que passou como a vigília da noite, que está em Salmo 34, né, que Pedro repete lá em 1 Pedro 3,8, que 1.000 anos para o Senhor é como um dia, ou um dia como 1.000 anos. Pois quando 1.000 anos são contados como um dia aos olhos de Deus e da criação do mundo até seu descanso, são 6 dias. Assim também para o nosso tempo, 6 dias são definidos, como dizem aqueles que são aritméticos inteligentes. Portanto, eles dizem que era de 6.000 anos se estende de Adão até o nosso tempo, pois eles dizem que o julgamento virá no 7º dia, isto é, no sétimo 1.000 anos. Então, Ellen White, ela segue essa mesma linha de pensamento. No livro Grande Conflito, o Grande Conflito completo, original, tem aí 8 referências a 6.000 anos, embora que em todos os seus escritos, alguém chegou a contar que existe cerca de 40 referências a 6.000 anos. Mas só no Grande Conflito eu encontrei 8. Né? E nessa referência ela descreve muito bem como ao fim dos 6.000 anos o mal chega ao fim. Durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobra os seus esforços para frustrar a obra de Cristo. Assim, sob o novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. E quase 6.000 anos no tempo de Ellen White, né? Então ela continua: 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Durante 6.000 anos, a obra da rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Isso é a ressurreição dos justos. Ela aqui fala como um acontecimento que ocorrerá após os 6.000 anos. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar em todo o universo. Então ela conclui aqui dizendo que o mal chegará ao fim após 6.000 anos. Então isso aqui não é uma teoria nem invenção nem de Ellen White. Vimos que os pais da igreja, a tradição judaica já admitia essa conclusão de 6.000 anos relacionada aos 6 dias da criação. E ela ainda diz um texto aqui muito importante no Grande Conflito, página 324. Eu vou citar aqui no final, quando ela diz aqui, quando ela cita o texto de Amós 3,7, que Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E ela está se referindo aos períodos cronológicos que foram os estudos de Miller. E nesses estudos de Miller, ele estudando esse período cronológico, foi que ele chegou à conclusão de que Cristo voltaria, né, em 22 de outubro de 1844. Mas ela diz o seguinte, né, se referindo ainda à volta de Jesus, mesmo ele não tendo vindo, mas ela enfatiza o texto de Amós quando diz que Deus não fará coisa alguma.
coisa alguma. Então ela explica o seguinte: assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade. Então, para os que estudam a palavra de Deus, quem busca encontra. Então, vai encontrar claramente os períodos cronológicos que vai culminar com o acontecimento mais importante. E é exatamente o que nós estamos estudando, é cronologia. Não estamos profetizando a volta de Jesus, estamos estudando os tempos cronológicos. E essa cronologia, nós chegamos ao final do 6º milênio. No livro História da Redenção, ela diz o seguinte: a proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos dentre todas as classes, desde o pastor no púlpito até o mais ousado pecador. Daquele dia e hora ninguém sabe, era como se fosse um mote, né, que se repetia e aí para desprezar a mensagem da volta de Jesus. E então eles fechavam os ouvidos à clara e harmoniosa explanação do texto por aqueles que chamavam a atenção para o fim dos períodos proféticos e para os sinais que o próprio Cristo predisse como evidência de seu advento. É como hoje, né, quando falamos em data, sempre vem com esse mesmo texto: dia e hora ninguém sabe, dia e hora ninguém sabe. Eu já tenho uma live ou um vídeo gravado aí falando sobre dia e hora. Jesus sabia ou não do dia da sua volta? Estuda essa live aí no canal aí da IASD Vale das Pedreiras, e vocês vão entender o que Jesus quis dizer com dia e hora ninguém sabe, porque isso aí ele está se referindo ao tempo dele, né, o tempo presente. Todos os sinais ele fala no futuro, né, que haverá, acontecerá, ocorrerá, será pregado. E quando ele fala de hora, ninguém sabe usando o presente, né? Então, ou seja, no tempo dele. Mas isso não quer dizer que serviria para os nossos dias, ninguém saberá, ele não disse isso. Testemunho seleto diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, como passou repetidamente a data marcada, o mundo está hoje em mais profundo estado de incredulidade do que antes, com respeito ao próximo advento de Cristo. Consideram com aborrecimento os fracassos dos que marcaram o tempo, e por isso que os homens têm sido assim enganados. Dão as costas à verdade, comprovada pela palavra de Deus, de estar às portas o fim de todas as coisas. E usa como desculpa sempre isso, né? Dia e hora ninguém sabe, desprezando todos os demais cronologia, né? Acontecimentos e eventos. Então, quando se usa essa passagem, muitos usam para se desculpar e vem com zombaria e escárnio. Mas Jesus deixou alerta, né, de que quando vir essas coisas acontecer, saber que está próximo às portas. Não se deve, olha só, não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, isto é nos exigido saber, ou seja, nós temos a obrigação de saber quando ele estiver próximo. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi os que viveram no dia de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Então Jesus sempre manda a gente vigiar, e essa vigiar faz parte dos estudos aí que nós estamos vendo na cronologia bíblica. E o grande conflito, página 372, nos diz que ela ainda advertindo sobre a questão desse uso, né, de dia e hora como desculpa, continua a ser repetida, quando se fala de hora ninguém sabe, continuaram a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Deus. Ao despertarem os homens e começarem a inquirir do caminho da salvação, interpuseram-se ensinadores religiosos entre aqueles e a verdade, procurando acalmar-lhes os temores com interpretações falsas da palavra de Deus. Infiéis vigias uniram-se na obra do grande enganador, clamando paz, paz, quando Deus não havia falado de paz. Muitos, tais quais os fariseus do tempo de Cristo, se recusaram a entrar no reino de Deus e embaraçavam os que estavam entrando. O sangue dessas almas seria requerido. Eu fui excluído de um grupo, né, de WhatsApp por falar justamente nessas datas, nesse estudo. E eu insisti em dizer, olha, eu estou falando de cronologia, e na cronologia estamos chegando ao final do 6º milênio. Não, aqui não pode marcar data e remover do grupo, embora tinha pessoas interessadas que queriam, né, ouvir, mas os líderes, né, os administradores removiam
nem ele queria ouvir, nem deixar ninguém ouvir. E isso é o que ela está dizendo aqui, né? Que sobre esses será requerido o sangue dessas almas que dos líderes que nem entraram e nem deixaram o povo entrar, ou seja, nem ouviram, nem queria deixar o povo ouvir essa verdade. E nós vimos agora há pouco outro sinal ocorrer. Vocês ouviram falar do grande cisma do Ocidente, que foi a separação da Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Esse grande cisma ocorreu em 1054, quando ambos os papas se excomungaram. E um dos motivos que levou ao grande cisma foi a questão da Páscoa, envolvendo a Páscoa, a data da Páscoa. E agora, né, esse ano, eles dois já se conversaram e o Papa está para fixar uma data para que haja essa união entre as duas igrejas, numa data comum, e para ambas as igrejas celebrar a Páscoa a partir de 2025, sabendo que em 2025 a Páscoa vai ser na mesma data para a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que é dia 20 de abril. E a partir de então eles querem fixar já até o final agora, a partir desse ano, que fique sempre uma data única ambas as igrejas. Então, se o grande cisma teve como um dos motivos a questão da Páscoa, envolvendo a Páscoa, a celebração e a data, e vimos agora que eles estão se unindo para que então haja uma só igreja, porque a Bíblia diz que a besta, que representa a Igreja Católica, ela vai ter uma influência no mundo inteiro. Atualmente o mundo está dividido entre dois papas, o Papa Católico da Igreja Ocidental e o Papa Ortodoxo da Igreja Oriental. E mais um motivo, né, de que nós vemos um sinal se cumprir da profecia quando as duas igrejas elas querem se unir. Isso está inclusive nas reportagens aí do UOL, do G1 e outros aí também falando sobre essa união dos católicos e ortodoxos. Então, irmãos, eu quero concluir com um apelo, né? Vamos celebrar o ano novo, o ano 5.995, no dia 29 de março aqui de 2025. Vamos celebrar no pôr do sol do dia 28 para o dia 29 o início do ano 5.995 e começar a nossa contagem para o ano 6.000. Ano 6.000, quando começar o ano 2030, lembre disso, né? 2030 começa o ano 6.000, mas o ano 6.000 só termina na primavera em 2031. E então o tempo está acabando. Nós temos pouco tempo para nos servir de alerta. A todos que aceitarem essa mensagem, entenderem verdadeira tudo que aqui foi ensinado conforme a Bíblia, então deve aceitar que nós vamos celebrar o ano na primavera agora, do dia 28 para o dia 29 de março aqui de 2025. E nós lá da igreja do Vale das Pedreiras, pela primeira vez que eu me lembro, de todos esses meus anos de adventista, foi o ano que nós não celebramos o ano novo, né? Não tivemos comemoração do ano novo na virada do dia 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro de 2025, porque entendemos que estavam fazendo errado. O ano novo começa em março, né? Como a data hoje da primavera. No nosso calendário seria 19 de março, mas é dia 29, porque houve essa diferença de 10 dias. E nesse dia haverá dois eventos marcantes, porque Deus usa os sinais do céu para nos falar. E é o dia da lua nova, a primeira lua nova do equinócio vernal, e também vai ocorrer um eclipse solar. Esse eclipse solar que é parcial, mas pegará um pedacinho de cada continente. E como um indicativo de um aviso dos sinais dos céus de que a data está certa. Então, convido vocês para a gente celebrar o ano 5.995, no dia 29 de março. O ano 2025, como eu disse, já começou, né? Então, não vamos dizer que 2025 vai começar no dia 29 de março, mas o ano 5.995. Com isso, a gente vai estar transmitindo a mensagem de que realmente o tempo está acabando. Estamos numa contagem aí para 6.000 anos, e esses 6.000 anos vai chegar ao fim. E nós esperamos, né, a nossa expectativa é de que o 7º milênio começará e teremos esse 7º milênio no céu. Não de acordo exatamente com essa data, né? Não sei, não posso afirmar, porque o dia e a hora. Mas o que eu posso afirmar é que cronologicamente o 6º milênio ele vai terminar cronologicamente. Ele vai terminar no dia 29 de março de 2031, que é um sábado, né? Nesse sábado do dia aqui, 29 de março de 2031, depois de decorrido 2.191.455 dias,
ou 313.065 semanas inteiras. Então, obrigado a todos, Deus abençoe e que o Espírito Santo confirme em seus corações todo esse estudo. Orem, procure que Deus vai orientar, que Deus vai dizer se está certo ou não. Não julguem, não comentem antes de escutar essa mensagem. Eu sei que foi longa, mas para que aqui ficasse bem registrado, bem demonstrado, né, pela Bíblia e pela história, essa cronologia. Então, deixe para comentar depois que realmente assistir. Pode ser que você não assista tudo de uma vez, mas não só assista aí, você entendendo que de acordo com a Bíblia, com o Espírito Santo, isso está correto. Então, quem não é inscrito, se inscreva para que essa mensagem se espalhe. Também dê um like aí para que essa mensagem se torne, né, acessível para mais pessoas, porque quanto mais ver que essa mensagem está sendo gostada, né, está sendo aí atraindo inscritos, então haverá uma divulgação maior para que alcance mais pessoas e quem sabe até o dia 29 aí de março de 2031 a gente entenda que o povo de Deus vai comemorar aí o ano 5.995 no pôr do sol aí na virada de 5.994 para 95. Então nós vamos demonstrar ao mundo que estamos na contagem aí para o 6º milênio e aguardando, né, que preencha a nossa expectativa de que somos a última geração e que breve Jesus voltará. Deus abençoe a todos vocês e o que eu desejo a todos e que que eu desejo a todos reflitam bem e busquem de Deus orientação e sabedoria que Ele vai dar a cada um de vocês.